Olá, eu sou o professor Tiago Santos e eu quero compartilhar com você uma breve meditação com base no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. O texto diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Este é um texto fantástico, que traz uma imagem bem poderosa das Escrituras, e muito recorrente, o contraste entre as trevas e a luz. As trevas normalmente estão associadas à perdição e à própria morte. O próprio texto nos diz, no verso 2, a sombra da morte. Normalmente é assim que as trevas são descritas nas Escrituras, enquanto que a luz representa a bênção de Deus, representa a própria presença de Deus e representa ainda mais a revelação de Deus. E aqui o profeta usa essas imagens para fazer referência a algo que acontecia naquele momento histórico em que ele escreve o seu texto, mas também, como em toda a profecia do Velho Testamento, para falar de coisas maiores e superiores que haveriam de acontecer ainda. Este texto foi escrito 2.700 anos atrás, 700 anos antes do nascimento de Jesus. E foi escrito na ocasião em que o reino do norte de Israel havia sido invadido pela Assíria. E é por isso que as terras de Zebulon e Naftali estão debaixo de grande aflição. A aflição imposta pelas trevas e pela morte representada pela guerra, pelo conflito de uma nação estrangeira e pagã que invade a terra do povo de Deus. Mas o profeta também chama o povo do seu próprio tempo a ter esperança. E ele não só aponta para a vitória que Deus concederia ao povo de Israel dos conflitos temporais, mas muito mais do que isso, olhando lá para frente, ele vai dizer para todos nós que este mesmo lugar onde haviam agora trevas, terra de Zebulon, terra de Naftali, a região do norte de Israel, a terra dos galileus, para além do Jordão, agora é o lugar de onde surgiria a verdadeira luz, aquela luz toda pervasiva, a luz que ilumina o homem, que ilumina o coração do homem e que traz a própria presença de Deus. E aqui ele faz referência, 700 anos antes, à vinda de Jesus. Nós estamos, nestes dias, pensando no nascimento de Cristo, que é a luz do mundo. E esta luz já é anunciada pelo profeta nos tempos remotos, dizendo que aquilo que coloca fim a todo tipo de conflito, sejam os conflitos do nosso coração, que também nos deixam aflitos, como estavam aqueles povos do tempo de Isaías, o próprio povo de Deus, na obscuridade dos seus pecados, na obscuridade da sua alienação de Deus. Esta luz, ela invade o coração do homem, e ela é capaz de colocar fim às nossas trevas pessoais. Assim como também é a luz que haverá de colocar fim a todo tipo de conflito e todo tipo de trevas que invadem também o mundo em que nós habitamos. Somente em Cristo nós podemos ter a esperança de que um dia todos os conflitos humanos cessarão. Muitos séculos depois, João, o apóstolo, o evangelista, ele dirá que Jesus é esta luz. E ele dirá que ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina o homem. Cristo é a luz do mundo. O seu nascimento traz luz para toda a humanidade. É por isso que aqueles anjos anunciaram o nascimento de Jesus como sendo boas novas de grande alegria. E a própria vinda dele foi indicada por uma grande estrela de luz, para onde aqueles magos foram para adorá-lo e para presenteá-lo. Hoje nós somos chamados a olhar para essa grande luz que ilumina o nosso coração, coloca fim às nossas trevas, coloca fim a todos os conflitos e que nos coloca diante do Pai, que é toda luz, é a revelação de Deus. Cristo é a revelação de Deus para os homens.
e que Ele nos abençoe neste Natal.